Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um episódio do Share com Elas, um podcast feito de mulher para mulheres. Se você ainda não segue a nossa rede social, segue lá no nosso Instagram, é @sharecomelas. E acompanhe aqui pelo YouTube e pelo canal do Spotify. Toda quarta-feira tem um episódio novo, tá? Então ativa o sininho aí para você ficar por dentro de todas as novidades do Share com Elas. E hoje o nosso tema é um tema bem polêmico. Nós trazemos aqui uma advogada para falar um pouquinho sobre a internet. Afinal, a internet é uma terra sem lei ou não? E para esse episódio acontecer, claro que a gente também tem nossos patrocinadores. E hoje o nosso patrocinador é o Plano Vida. E para você que não conhece o Plano Vida é o melhor cartão de benefícios de Rondonópolis, tá? Então, com o cartão Plano Vida, você tem direito aí a descontos incríveis em mais de 150 parceiros, tá? Como consultas médicas, exames, dentistas, tá? Com preços super acessíveis. E tudo isso por apenas R$ 21,00 mensais. E nesse final de ano, eles estão fazendo um festival de prêmios que você pode concorrer aí a moto, geladeira, TV. Então não percam e sejam associados também Plano Vida, tá? Para você saber mais, é só entrar aí no site www.planovidamt.com.br ou também as redes sociais, @planovida.mt. Então vamos começar agora nosso papo. Primeiro eu vou falar um pouquinho de um texto que eu achei muito interessante na internet, que fala um pouquinho sobre o nosso tema. Quem nunca recebeu um apelido que não gostou, sentiu-se humilhado, excluído ou até ridicularizado? É verdade, o bullying sempre existiu e persiste até nos dias de hoje. No entanto, com a internet ele ganhou ainda mais força. Ele é denominado o cyberbullying. Mais forte ficou a dor, mais forte ficou a sensação de impotência e mais forte ficou também a incerteza e a falta de compreensão da vítima acerca das motivações que levaram o agressor a agir de tal forma. Agressor este que também ficou mais corajoso por detrás das telas de um celular ou de um computador. Um corajoso que dificilmente falaria, olhando olhos nos olhos, o que seus dedos são capazes de digitar. Um corajoso que se esconde por detrás de um perfil fake para ofender, magoar e, por vezes, prejudicar a reputação e o sossego alheio. Mas seria a internet uma terra sem lei? Esse texto é da Alessandra Borelli. E hoje a gente está aqui com ela, que é advogada, especialista em ciências criminais e professora de direito penal. Luísa Vaccaro, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje. E hoje nós estamos aqui no quadro Um Vinho Com. Nada melhor que brindar um vinho falando um pouquinho sobre esse tema que é tão pertinente nos dias de hoje, né? E Lu, eu chamo ela de Lu porque a gente já é íntima, já somos amigas há muito tempo. Só um tempinho, só uns 10 anos. E, assim, eu trabalho com a internet há muito tempo e eu consigo ver os dois lados, as duas vertentes, tanto para quem trabalha com a internet e para quem também... pode chegar um pouquinho o microfone mais para cá. E como também quem é o consumidor, né? Ambas as partes têm direitos e deveres nesse mundo, nesse meio digital. Que talvez por ser muito novo, as pessoas não saibam ou não se interessem ou não imaginam que isso existe também nesse meio, né? E eu também sei muito da importância que, como vou falar agora, do meu lado profissional, como eu trabalho nesse meio. Eu sei da importância da transparência que a gente precisa ter com o nosso público, né?
trabalhar com o que a gente realmente acredita, com produtos que a gente realmente conhece e gosta, né? Só que a gente sabe que nem todos trabalham dessa forma, porque isso envolve remuneração e às vezes a pessoa faz ali pelo dinheiro. E hoje a gente trabalha com credibilidade. Eu acho que a nossa ferramenta principal para quem trabalha com a internet, o influenciador, ele trabalha com a credibilidade dele. E uma das formas da gente profissionalizar o nosso trabalho é sinalizar as publicações pagas. Não sei se você que está escutando ou nos vendo já ouviu falar, já prestou atenção em algumas publicidades que algumas blogueiras, influenciadoras fazem, e sempre no cantinho ela coloca publicidade ou publishow, né? Uma forma mais fofinha de falar que é publicidade. Eu gosto muito de usar o AD, que é o anúncio em inglês, né? Uma sigla, que eu acho que não fica poluído, e também se encaixa na sinalização de publicidade. E para quem não sabe também, nós que trabalhamos com a internet, nós somos regidos por um órgão também, né, que faz todo esse acompanhamento aí, que é o CONAR. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que acontece tanto com a gente que trabalha com isso, né, com o influenciador, o que pode acontecer com nós se a gente não sinalizar a publicação, e também o que pode acontecer com aquela empresa, que muitas vezes, isso já aconteceu comigo, inclusive, da empresa pedir para não sinalizar a publicação. Né? Então, o que pode acontecer? Tanto com o lado influenciador, quanto com o lado empresa. Então, sobre essa questão da publicidade, o que a gente tem que primeiro falar? Existe uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele regula essas relações de consumo. Sobre o tema publicidade em si, primeiro, é direito básico do consumidor ser protegido de publicidade enganosa e publicidade abusiva. Também, esse consumidor, ele, se sofrer algum dano, tanto o influenciador quanto a empresa possuem responsabilidade. Essa publicidade, ela tem que ser veiculada de uma forma que ela consiga ser facilmente identificada como tal. Então, por isso, é importante que sempre exista a sinalização de que é uma propaganda, de que é uma parceria paga, né? Às vezes vem também escrito dessa forma, porque tem que deixar claro para o consumidor que trata-se de uma propaganda, uma publicidade. Aquela história de, isso é uma dica de amiga. Não, isso não é legal. Isso é ilegal. Fere o que está disposto no Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, um direito básico do consumidor está sendo ferido, e aí vai haver responsabilização, tanto do influencer quanto da empresa. E aí entra o CONAR, né? Porque o CONAR vem para regulamentar esse tipo de atividade. O CONAR vem para blindar para evitar que se façam publicidade abusiva, sem sinalização, publicidade enganosa, e principalmente o CONAR vem para regulamentar essa questão da livre concorrência, porque se uma empresa não sinaliza publicidade, paga para um influenciador fazer aquela propaganda e vai como dica de amiga, as pessoas olham com outros olhos, né? E aí, ao contrário do influencer que sinaliza a publicidade, deixa claro que existe ali um contrato, uma relação, né? Então, as pessoas têm um olhar diferente. E o CONAR vem justamente para impedir que essas condutas aconteçam. Entendi. E falando como consumidora agora, eu sei que você consome muito a internet. Me manda dia sim, dia não. Coisas de skincare. Adoro. Adoro skincare, maquiagem, enfim. Gosto. Você já passou por algum... Assim, você já viu alguma dessas publicidades que não foram sinalizadas por as meninas que você acompanha? Todo dia. E, tipo assim, você já comprou alguma coisa que você se sentiu lesada? Ou você já ouviu falar de algum caso, às vezes, que aconteceu alguma coisa? Olha, eu
É igual você falou, né? Eu gosto muito de comprar pela internet. Isso aí eu falo até que eu tenho, assim, eu me acomodei, nem ando mais Sim. no comércio da cidade, porque eu consigo comprar tudo pela internet, chega no conforto da minha casa, ótimo. Compro roupa, sapato, maquiagem, shampoo, tudo. Tudo. Eu só não tô comprando comida ainda. Aliás, Delivery compro, tá aí, né? sim. Eu digo compra no mercado, né? Eu ainda não faço, mas quem sabe daqui uns tempos. Eu sou muito desconfiada. Então, assim, eu só compro de sites que eu vejo que tem ali uma procedência. Já me arrisquei comprando desses sites que, né, importam produtos. Sim, deu certo, chegou. Minha compra demorou 6 meses, mas chegou. Então, nunca aconteceu comigo. Mas já deu ser enganada, né? Mas já aconteceu assim, de eu comprar alguma coisa e ter uma expectativa X sobre o produto, porque falaram que era maravilhoso e era horrível. Eu acho que são duas situações diferentes, São situações né? diferentes. Eu nunca Uma coisa fui... é você receber o produto errado, Sim, né? não, Outra nunca coisa é você aconteceu. não gostar da experiência, né? Isso, mas isso de não gostar da experiência já aconteceu sim. Agora, essa questão da publi não sinalizada, eu vejo todo dia. Sim. Nas redes É sociais. muito comum, É né? muito comum. E eu fico chocada. Porque são influenciadoras Grandes. com milhões de seguidores e não sinalizam publicidade. Eu lembro que Eu já acho teve péssimo. um caso com a Anitta. Acho que foi de uma geladeira, de alguma marca que ela recebeu. Porque também tem essa questão dos recebidos, né? Que Mas- não entra. Não entra, mas só que como tem ali um pagamento indireto, não é em espécie, mas está recebendo um produto. Sim. Então, né? Tem um vínculo, né? Tem, sim. Falando nessa questão de transparência, aconteceu comigo um caso muito interessante. Eu fazia divulgação de uma empresa do ramo alimentício. E quando você divulga uma empresa de um ramo alimentício e você posta lá aquela comida suculenta, todo mundo que vê quer receber igual. Obviamente, você cria uma expectativa, né? Sim. E eu recebi o meu produto perfeitamente e aí as minhas seguidoras foram pedir e veio totalmente diferente. Assim, mas não era um diferente igual a minha experiência não foi tão legal. Era um diferente que não dava para comer. Era muito feio, sabe? Não sei se foi problema na hora da entrega. Tem várias questões que a gente precisa avaliar também. Às vezes não é culpa da empresa, enfim. Mas eu acho muito importante o tal do feedback, né? Então, essas seguidoras me deram feedback e eu reportei o dono da empresa. E antes das meninas tomarem qualquer atitude que elas poderiam tomar, qualquer atitude, Sim. ele entrou em contato com as meninas e ele mandou o produto novamente. Fez questão de entregar em mãos. Tanto é que as meninas depois se tornaram clientes, né? Mas é muito importante essa questão da transparência por conta disso. Igual eu falei, a minha maior ferramenta é a minha credibilidade. Se eu divulgo alguma coisa e a pessoa não recebe aquilo daquela forma, ela não vai mais acreditar nas coisas que eu posto. A sua imagem está em jogo também. Tá em jogo. E é muito louco trabalhar com a internet, porque você imagina que você é responsável por produtos de terceiros? Sim. É muito difícil, né? É muito complicado a gente pensar dessa forma. Falando nisso, né, de ser responsabilizado em produtos de terceiros, serviços de terceiros, a gente não tem como controlar. Tem aqueles casos também do influenciador divulgar o produto e a pessoa às vezes não receber, né? Ser um golpe. Sim. Isso teve uma influenciadora bem grande que teve essa questão, né? Ela foi condenada, né? Inclusive, a pessoa que foi lesada, a seguidora dela, se não me engano, era para comprar um celular e de um valor relativamente alto. E aí ela fez propaganda da loja, tal, falou que era uma loja confiável, enfim. A seguidora viu a propaganda, o preço aparentemente estava melhor, a seguidora comprou, pagou pelo produto, nunca recebeu. Quando foi ver, parece que a loja não existia. A consumidora procurou a justiça, entrou com uma ação no juizado especial, ganhou. A influenciadora foi condenada. Até na defesa da influenciadora, tentou utilizar a teoria da culpa exclusiva da vítima, né, falando que a consumidora que incorreu em erro, né, quando adquiriu o produto, mas o que o juiz entendeu?
Ele disse que a partir do momento que aquela influenciadora, com o alcance que ela tem, faz uma publicidade, e assim, vamos pensar da seguinte forma. É uma cadeia, porque o influenciador, ele consegue esses contratos com as marcas e com as lojas porque ele tem seguidores. Sim. E ele tem seguidores porque ele passa uma imagem de confiança. Então, ele tem uma credibilidade e as pessoas que compram o que aquele influenciador ou aquela influenciadora indicam fazem isso de boa fé. Então, essa seguidora comprou o que aquela influencer indicou, na loja que a influencer indicou, foi lesada. Então, não é correto agora a influenciadora chegar e falar, olha, eu não tive culpa, eu só divulguei a seguidora que quis ir lá comprar. Não. Você utilizou da sua credibilidade, do seu alcance, para lucrar, porque ela recebeu para fazer essa propaganda, então nada mais justo do que ela ser responsabilizada. Porque a partir do momento que a influenciadora recebe para fazer esse tipo de trabalho, ela entra dentro da cadeia de consumo. Então, ela vai ser responsabilizada. Sim. Junto, claro, com a empresa, com o fornecedor direto do produto. Ambos responderão. É a responsabilidade solidária. Ambos são responsáveis pelo todo. Dentro do direito existe isso de responsabilidade solidária. Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente que a responsabilidade vai ser solidária, havendo mais de um causador do dano. Outra coisa que é importante, que eu quero falar, é o seguinte. Dentro da relação de consumo, o consumidor ele é visto como vulnerável, como a parte mais fraca da relação. Então, todas as normas de proteção ao consumidor vão ser interpretadas de forma mais favorável a ele. O nosso Código de Defesa do Consumidor é uma lei de 1990. Então, essa lei surgiu muito antes da internet ser o que ela é hoje. Mas, se a gente for procurar no código, a gente não vai achar nenhum artigo que fala especificamente do influenciador digital, porque quando a lei foi criada, não existia. E isso não fazia parte da nossa realidade. O mundo era outro. Só que com a interpretação das normas, a gente consegue extrair a possibilidade de imputar ao influencer essa responsabilidade pelos danos sofridos aos seus seguidores. Então, olha aí, mais uma dica para quem pensa em entrar nesse mundo de influenciar as pessoas. Cuidado, que você pode responder um processinho Senão, assim do nada. O processinho vem. O processinho vem. Vem. Então, quando acontece algo de errado com esse consumidor, o influenciador, ele é responsável legalmente por isso, né? Tem uma responsabilização, sim. E tem como o influenciador se resguardar dessa responsabilidade, tipo, em contrato? Olha, mesmo que o influencer coloque no contrato alguma cláusula excluindo a sua responsabilidade, essa cláusula não vai ter uma validade jurídica. Por quê? Porque a responsabilidade do influenciador decorre da legislação. Entendi. E como eu falei, a legislação que trata da proteção aos direitos do consumidor, ela é uma legislação que vai proteger sempre a parte mais vulnerável, que é o consumidor. Como que um influenciador pode se resguardar nesses casos? Fazendo um trabalho preventivo. Pesquisar sobre a empresa, Sim. verificar o CNPJ, olhar em sites de reclamação, né? Tem o Reclame Aqui, eu olho muito. Analisar, pedir aí um assessoramento jurídico para ver se existem ações que foram ajuizadas contra essa empresa. Fazendo dessa forma, o influencer ele consegue mapear e ver onde ele está entrando, para ele não cair numa furada. Porque o influenciador, muitas vezes, ele não está de má fé, né? Ele só foi descuidado, mas ele vai pagar por esse erro dele. Sim, claro. Então não tem jeito não. Tem que abrir o olho, ter cuidado, coloca aí uma equipe de assessoramento para analisar tudo isso. Isso é muito importante para quem quer ser profissional Sim. mesmo, né? E principalmente para quem trabalha com empresas de fora, empresas, né, online que estão no meio digital, que não são empresas físicas, né, propriamente dito. É bem importante essa dica. E recentemente, agora entrando no tema do cyberbullying, né, que a gente também vê muito isso hoje em dia, né, a questão dos haters aí, né, na internet. A gente teve recentemente um episódio aqui na cidade de um Instagram de fofoca.
que simplesmente falou de todo mundo, sem filtro nenhum, porque fofoca não tem filtro, né? Sim. E com nomes, né? Enfim, foi algo bem grandioso aqui na cidade. Muita gente se sentiu lesada com Sim. isso, Uhum. né? Até eu tenho dúvida do que fazer quando isso acontece. Tipo, meu nome aparecesse lá. O que eu poderia fazer? E eu sei que tem diferença aí entre difamação, calúnia e a injúria, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu já sei que... Eu acompanho a Luísa nas redes sociais, já sei que ela deu essa aula semana passada na faculdade. Os alunos dela que estão assistindo aí, a Lu já está aqui dedicando esse tema para vocês. Sim, alunos, ó. Prof, amo vocês. Ai, gente. Então, sobre essa questão do Instagram de fofoca, né? Todo mundo viu, né? Sim. O que aconteceu? Nomes foram expostos, né? A intimidade, a vida privada de muita gente, a honra de muitas pessoas foi atingida, né? Sim. E o que dá para fazer nesses casos? Nós temos a responsabilização tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. No âmbito criminal, nós temos os crimes contra a honra, que são a calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia consiste na conduta de imputar um fato criminoso a alguém. Imputar falsamente um fato criminoso a alguém. E esse fato tem que ser um fato delimitado no tempo. Então, assim, você fala, olha, a Natália, sabe aquela moça lá da internet? Então, ela é estelionatária. Ela dá golpe nas pessoas. Aconteceu uma situação assim, 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 e foi ela. Ela é maior 171, cuidado. Isso é calúnia, porque estelionato é crime. Artigo 171 do Código Penal. O que é a difamação? A difamação é imputar a alguém algum fato que ofenda a honra dessa pessoa. E não vai ser um fato definido como crime. Vai ser um fato. Então, eu falar assim que você é uma pessoa... Você é golpista, que você não tem... Se você não tem escrúpulos, você é uma pessoa sem ética. O próprio verbo já diz, né? Difamar. E a injúria é você injuriar alguém ofendendo o que a gente chama no direito de honra subjetiva, que é aquilo que a pessoa acha de si mesma. É uma conduta que é direcionada ao sentimento pessoal da vítima. Então, você é um corno. Você é uma... Ai, meu Deus, vou xingar. Você é uma vagabunda. Isso tudo é injúria. Entendi. A calúnia e a difamação, o que se protege nesses crimes? O que a gente chama de honra objetiva, que é a imagem que nós temos perante a sociedade, a nossa reputação. Na injúria, a honra é subjetiva, é aquilo que a pessoa pensa de si mesma, é uma ofensa pessoal. Então, esses são os crimes contra a honra que nós temos tipificados no nosso Código Penal. Entendi. Artigo 138 a 140. Quem quiser conferir. E após alguma pessoa, por exemplo, se alguém ali que foi exposto no Instagram quiser agir depois que se sentiu humilhado, lesado, injuriado, difamado, enfim, o que essa pessoa pode fazer? Qual que é o próximo passo? Olha, no âmbito criminal, ainda falando dos crimes contra a honra, esses 3 crimes, em regra, a ação penal é uma ação penal privada. Então, a vítima ela pode procurar um advogado e entrar com o que a gente chama de queixa-crime. A vítima tem um prazo de 6 meses, a partir do momento que ela descobrir quem foi o autor do crime, para entrar com essa queixa-crime. Como é uma ação penal privada, a vítima não necessariamente precisa ir até uma delegacia. Se ela já estiver munida de todas as provas, não precisa de ser feito nenhum procedimento investigatório, pode procurar direto um advogado, que o advogado entra com a queixa-crime para buscar a responsabilização dos agentes. Mas ela precisa saber quem fez aquilo. Sim, precisa, tem que saber. Entendi.
Não tem como você... Porque assim, você vai processar a pessoa que te ofendeu. Então, você tem que saber quem foi. E aí, é justamente por isso que tem, né? Os perfis fakes, as pessoas que se escondem. Mas, hoje em dia, a pessoa tem que querer... tá assim, com muito tempo livre pra se esconder na internet. Ah, mas tem muita gente com né? tempo livre. Tem mesmo. Tem. Mas assim, eu digo que tem que estar com muito tempo livre, porque tem como descobrir, entendeu? Tem como descobrir. Entendi. Tem como descobrir. E o que acontece com essas pessoas? Depois ela vai lá, descobriu quem é. Aí abre o processo, contrata um advogado. Isso. Ela recebe uma indenização? O que geralmente costuma acontecer no desenrolar desse processo? Olha, no caso dos crimes contra a honra, o processo criminal vai correr. É um processo que é para ser rápido, porque ele vai tramitar perante o juizado especial, porque as penas desses crimes não são penas altas. E aí, o que vai acontecer? No caso, né, de se comprovar que realmente houve a prática dessas condutas, o agente vai ser responsabilizado e ele vai sofrer a condenação. Nesses crimes, o acusado, se ele for condenado, ele não vai ser preso, tá? É muito difícil isso acontecer, porque as penas são baixas. Mas ele pode ser condenado a uma pena no regime semiaberto, não vai ficar preso, né? Mas vai ficar ali, passar uma multa rola também? Multa, porque assim, tem a pena privativa de liberdade e a multa, no caso da calúnia e da difamação, e no caso da injúria, pode substituir a pena privativa de liberdade pela multa, ou multa. Entendi. Na calúnia e na difamação e multa. E aí, como são crimes com penas baixas, muitas vezes o magistrado, quando vai aplicar a pena, ele substitui essas penas por penas restritivas de direitos. Pode ser feito um acordo também dentro do processo. E aí, a pessoa não vai ser condenada, mas ela vai, de certa forma, pagar pelo que ela fez, entendeu? Se a pessoa se a vítima se sentiu lesada, ela tem todo o direito de procurar a proteção. Então, uma dica agora para o pessoal, que eu também não sei. Aonde ir? Aonde eu recorro? Vou em qual delegacia? Então, aqui na cidade, salvo engano, nós não temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Então, você pode ir no CISC, registrar um boletim de ocorrência ou procurar direto um advogado. Entendi. Nesse caso, não tem, assim, uma necessidade. Se a pessoa já souber quem fez, quem é o autor das ofensas, pode já procurar direto um advogado. Se for necessário descobrir quem aí tem que ir na delegacia para ter uma investigação, né? Para iniciar um inquérito policial. E uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, as pessoas têm que ficar espertas, porque nesses casos de calúnia, injúria e difamação, se os crimes são cometidos por meio das redes sociais, a pena é triplicada. Sério? É triplicada. Que bom. Dá uma piorada para a vida da pessoa. Então, gente, querem uma resposta para a pergunta? Internet não é uma terra sem lei. Tem bastante lei, pelo contrário. Sim. Fiquem espertos, não se escondam atrás de fake, porque as pessoas vão descobrir quem é você. Vai ficar feio, porque você vai responder um processo criminal. Até hoje em dia, Deus me não foi o jogo do Palmeiras. Isso aqui, viu? Até hoje em dia, o Instagram, ele tá resguardando muito as pessoas, né? Sim. Ele tá bloqueando palavras ofensivas, ele tá facilitando a descoberta de contas, tipo, com o mesmo e-mail. A pessoa não pode tem uma coisa assim, tipo, se você quiser bloquear uma conta, você pode bloquear a conta de várias contas daquela mesma pessoa. Eu não sei muito bem como funciona. Se você comentar várias vezes no mesmo post ou no mesmo dia, eles bloqueiam temporariamente. Então, assim, o Instagram já está preocupado e já está resguardando as pessoas. É claro que tem um longo caminhar pela frente, ainda acontece muito diariamente. Acho que todo minuto tem alguém sofrendo um cyberbullying nas redes sociais. Mas o Instagram já está ajudando bastante. Tem algumas coisas que ele já está contribuindo, né? Isso é muito bom.
Passando agora para um próximo tema que também tem a ver com a internet não ter lei. Você acha que não tem, mas tem. Tem. Com a morte do Cristiano Araújo, veio à tona o tema de se divulgar fotos de pessoas mortas, que eu acho isso um extremo absurdo, gente. Assim, me dá nojo de pessoas que fazem isso. Realmente não tem um pingo de empatia, né, com as pessoas. Também acontece via internet, o WhatsApp está aí, também o WhatsApp está se resguardando, tem alguns links muito enviados, fotos que eles bloqueiam, enfim. Tem como saber quem fez, quem enviou. Então, é legal isso, que as redes sociais também já estão ajudando nessa parte. Mas, nesses casos, a família ela pode processar o autor das fotos. Como que acontece esse processo? É um processo fácil? Tem que abrir uma investigação? Quem que paga por isso? É só quem fez a foto ou quem compartilha a foto também? Tem assim, essas dúvidas, porque realmente a gente acha que é só quem fez a foto, né? Mas não. E quem compartilhou? Quem compactuou com isso? Não, quem compartilha também. O caso do Cristiano Araújo é um caso interessante, porque eu não sei se você se recorda exatamente, mas o caso dele, o que aconteceu? Foram os profissionais... foi da funerária ou foi do necrotério do hospital? Eu não me recordo. Foi da funerária. Da funerária, né? A produção mandou aqui. Que fizeram aquelas fotos e vídeos horrorosos, né, dele já morto. E as 3 pessoas envolvidas na filmagem foram indiciadas pelo crime de vilipêndio de cadáver, que é um crime que está lá no artigo 212 do Código Penal. Então, o que é vilipendiar? O que é a conduta que é tipificada nesse artigo? Vilipendiar o cadáver é você menosprezar, é você humilhar, é você colocar numa situação vexatória o cadáver ou as cinzas de uma pessoa já falecida. E aí, nesse caso, a ação penal é pública e incondicionada. O que significa isso? É que quem vai entrar com a ação penal vai ser o Ministério Público. Então, foi apurado ali a conduta, a prática desse crime, inicia-se uma investigação, se for necessário, e aí, concluída a investigação, o delegado de polícia pode indiciar as pessoas que ele viu que estão envolvidas, e o Ministério Público oferece a denúncia. A partir do oferecimento da denúncia, começa o processo criminal. No caso do cantor Cristiano Araújo, essas 3 pessoas eram uma enfermeira, era uma mulher e dois homens. Um rapaz, inclusive, era estudante de enfermagem. E ele foi responsabilizado porque ele se omitiu. Enquanto uma das mulheres filmava, e ele não impediu ela de filmar, de tirar foto. Ou seja, compactuou com o crime. A omissão dele foi relevante. Ele poderia ter falado, para com isso, né? Não faz isso, porque ele sabe que é errado. Mas não, ele permitiu que fosse filmado e ele foi responsabilizado também. Então, eles foram indiciados e muito provavelmente estão respondendo a um processo. E qual tipo de pena será que não, a pena nesse crime também não é uma pena muito alta, tá? Mas é um crime, né? É aquela coisa, mancha a reputação da pessoa. Sim. Você já não é mais um réu primário se você for condenado. Entendeu? Entendi. Já gastou seu réu primário. Entendi. Então, o vilipêndio de cadáver, ele é isso. E assim, não é toda e qualquer foto, tá? De pessoa morta, porque quando for utilizada em matéria jornalística, claro que desde que preservada a intimidade, né? Tampado ali o rosto da pessoa. Com autorização da família, talvez? Sim. Aí, nesse caso, não vai ser crime. Mas, igual o que acontece, né? Que a gente vê, aconteceu um acidente ali na rua, o pessoal vai, tira foto, começa a filmar, o povo todo ensanguentado, caído lá. Sim. Enfim, crime. É crime. Além disso, tem também a questão do âmbito civil. Porque nós temos o direito de imagem e também
a questão do dano moral. Porque todo indivíduo, ele possui proteção do direito da sua imagem. E com a pessoa já falecida não é diferente. Só que o que vai acontecer? Como a pessoa já faleceu, quem que vai poder pleitear a proteção do direito da imagem dessa pessoa? O cônjuge, o ascendente, que é pai, avô, bisavô, ou os descendentes, filhos, netos, bisnetos, da pessoa que faleceu. E aí, na questão do direito de imagem, você pode pedir para que se proíba a circulação dessa imagem, de fotos, de vídeos, e também pode pedir a indenização pelo uso indevido da imagem e também o dano moral, pela ofensa à honra e à dignidade daquela pessoa. E aí, quando for pleitear a indenização por dano moral, a legitimidade, ela já é... Quem pode entrar com a ação já amplia um pouco mais. Pode ser parentes até o 4º grau. O que é parente até 4º grau? É o primo. Até o primo. Então, vó, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, primo, pode entrar com a ação pleiteando indenização por dano moral, nesses casos, quando a pessoa já é falecida. E no caso de pessoas que compartilham fotos íntimas, é a mesma tipificação criminal ou Não. Muda alguma coisa? Não. Aí, no caso de fotos íntimas, nós temos 2 crimes. Nós temos o artigo 218-C do Código Penal, que foi um crime, foi inserido em 2018 no Código Penal, que trata da conduta que a gente conhece como pornografia de vingança. Já ouviu falar? Não. Aquelas pessoas que divulgam fotos íntimas, vídeos íntimos de uma pessoa sem seu consentimento. Então, essa pessoa incorre ali na conduta do artigo 218-C, e também o fato de você tirar fotos ou gravar o ato libidinoso, o ato sexual sem consentimento da pessoa, também é um crime, também tipificado no Código Penal. No artigo, deixa eu só me recordar aqui, gente, porque o cérebro dá umas falhas. Vademecum, tá? 216B. Também foi inserido em 2018 na nossa legislação. Então, assim, são condutas que se tornaram crimes há pouco tempo, né? Tem 3 anos. Pouquíssimo tempo. E então, vamos se atentar aí, cuidado. Mas esses crimes vieram à tona há pouco tempo também, né? Sim, recente, né? Desse crescimento da do internet, boom, né? Da internet. Esse caso da pornografia de vingança, inclusive, se a pessoa que divulgou essas fotos ou vídeos íntimos sem consentimento da vítima for uma pessoa com quem a vítima mantém ou manteve alguma relação íntima de afeto, a pena ela é aumentada. Vai ter um aumento de pena, agrava a situação. Tem toda uma questão histórica aí para se analisar, né? Sem falar na Lei Maria da Penha, né, também. Sim. Né? Então, não façam isso. Né? E eu abri uma caixinha de perguntas, na verdade eu até abri umas enquetes. Eu vou abrir aqui para ver como que está em tempo real essas enquetes. Eu perguntei se alguém já tinha sofrido hater na internet e 192 pessoas responderam que sim, já sofreram. E perguntei se a pessoa... Meu Deus, não, juro que não fui no jogo, mas tá tendo uma coisa difícil aqui na garganta, gente. Bebe vinho, amiga. Desce. Perguntei também se a pessoa ela já se sentiu lesada, humilhada, e 165 pessoas disseram que já se sentiram assim na internet. E perguntei se as pessoas denunciaram. O que elas fizeram após o fato? 41 pessoas denunciaram e 221 pessoas não fizeram nada. Então, olha a diferença, né? Perguntei também se as pessoas sabiam o que eram crimes cibernéticos. 289 pessoas disseram que sim. 263 pessoas disseram que não. Então, tá ali no meio a meio. E
perguntei também se eles sabiam o que a lei falava nesses casos. E 69% das pessoas que responderam à enquete disseram que não sabem o que fazer, o que a lei diz nesses casos, né? E, claro, pedir para as pessoas mandarem histórias para a gente ler aqui com a participação dos nossos ouvintes maravilhosos. E eu selecionei 3 histórias, todas elas bem diferentes entre si, mas que aconteceram na internet. E algumas com um desfecho bom, outras com um desfecho não muito bom. A primeira foi de uma leitora que, em 2014, foi vítima de ataque cibernético pelo aplicativo Secrets. Na época, ela relata: eu era gorda e fui apelidada de elefante, boi no rolete, enorme, entre outros que dói só de lembrar. Foi uma dor tão gigantesca que eu denunciei e resolvi processar. Todavia, o aplicativo era anônimo. E quem mandava as mensagens era protegido pelo anonimato. Então, por anos, eu não consegui saber quem eram os responsáveis. Finalmente, quando o jurídico do aplicativo sediado nos Estados Unidos cedeu, descobri quem foi. Porém, não quis mais ir adiante de todo esse sofrimento. Por conta desse episódio, me aprofundei em uma depressão, procurei cirurgia para emagrecer, que hoje trouxe consequências na minha saúde e eu quase desisti da vida. Então, olha só o que um comentário pode fazer na vida de uma pessoa, né? Porque por trás das telas tem um ser humano. Não interessa se ele trabalha com a internet, que a gente já falou que temos um episódio que a gente trouxe esses casos, né? Esses relatos que você trabalha com a internet, você tem que aturar tudo. Não tem, não. E não tem, né? Nós somos seres humanos também, como qualquer outra pessoa. E isso é muito sério, gente. É muito sério. Nesses casos, nesse caso que a pessoa falou, simplesmente xingou a pessoa ali, é denominado uma difamação. Isso. Pode ser difamação e injúria também, ao mesmo tempo. Se chegou ao conhecimento de terceiros, né, ferindo a reputação daquela pessoa, pode ser também difamação. Mas, nesse caso, caracteriza a injúria, porque a difamação precisa que seja um fato ofensivo à reputação da pessoa. Nesse caso, seria o crime de injúria. Entendi. Uma segunda seguidora disse assim: semana passada, uma ex-estagiária que eu demiti ano passado e desde então vive me causando constrangimentos, postou no Instagram respondendo uma caixinha de perguntas sobre ter levado calotes na vida, alegando já ter levado um de mim. Uma amiga dela repostou, falando que ela não era a primeira a levar calote dessa pessoa. Outra pessoa foi lá e repostou, intitulando: fofoca boa tem que ser compartilhada. Será? Cuidado. E ainda afirmando ter vergonha de uma pessoa da classe, que é a mesma profissão, ser bandida. Pois bem, juntei todos os prints e passei para o meu jurídico. A que alegou ter levado um calote meu também afirmou não ter levado nada, apenas comprou briga da amiga e ainda bloqueou minha advogada. Denunciei as 3, o Ministério já acatou minha denúncia e já protocolamos ação civil e criminal. Esse negócio de que a internet não é terra de ninguém acabou. Agora é crime e acho que todas as pessoas lesadas e prejudicadas de alguma forma deveriam tomar providências cabíveis. Com certeza, concordo plenamente. Se a pessoa se sente ofendida, ela tem todo o direito de buscar coibir as pessoas de fazerem isso. Até porque a certeza da impunidade encoraja essas pessoas. Sim. Pode ver o caso da moça que compartilhou. Na hora de compartilhar a fofoca boa, adorou, né? O dedinho nervoso. Quando levou uma chamada da advogada, não, ela não fez nada, não. Então, assim, as pessoas, por trás de uma tela, sem serem desmascaradas, sem serem confrontadas, elas são como leões, né? Sim. Chega na hora ali do confronto, vira um cachorrinho. Verdade. Então, tomem tem que ir cuidado. atrás, sim. Sim, com Inclusive, eu não falei isso, mas no caso dos crimes contra a honra, no âmbito civil, não tem nenhum impedimento de pedir a indenização por dano moral, tá? Por ofensa à honra.
a intimidade, a vida privada, principalmente nos casos das pessoas lá do Instagram de fofoca, já que descobriram os donos da página e quem mandou também, né, que expuseram todo mundo, pode processar. E quem quiser uma advogada, já temos aqui. Bom, e a terceira história e última, gente, é uma história assim que me deixou bem assustada, inclusive. Mais ou menos em junho desse ano, percebi uma movimentação de seguidores muito estranhas no meu perfil pessoal de homens e contas aparentemente fakes. Inclusive, alguns me chamavam no direct, mas eu nunca respondi. Um dia, um perfil bem fake me chamou no direct e disse que estavam vinculando meu arroba e imagem em um fórum de pornografia. Um site muito estranho. Parecia coisa de Deep Web. Até encontrei. Tinha prints, tipo uma foto minha com um vídeo pornográfico do lado, fotos pornográficas que diziam que era eu, pois não mostrava o rosto. Eu preferi não buscar a delegacia porque estava com medo de me frustrar. Crimes cibernéticos hoje em dia são extremamente negligenciados. Aí em agosto comecei a receber e-mails, parecia ser mais de uma pessoa, mas não dava para saber. Nos primeiros eram como um tema bem pornográfico, falando que se imaginavam fazendo coisas comigo e detalhavam todas essas coisas que ficavam imaginando, e seguido vinham várias fotos pornográficas. Aí começaram a mandar e-mail com todos os meus dados, até o número do meu apartamento, CPF, endereço e e-mail. Do nada. Nisso eu olhava e não respondia nenhum e-mail. Foi quando acharam o e-mail do meu namorado, mandaram um e-mail falando que iriam matar ele. Continuaram os e-mails para mim, mandaram outro para ele também, falando que eu estava traindo ele, que tinha fotos. Foi aí que a gente percebeu que poderia ser um golpe, né? Acharam o e-mail do meu padrasto, envolveram o nome da minha irmã de 13 anos, com teor pornográfico também, falando que iam invadir a minha casa e matar a minha família. Então o negócio foi ficando mais sério, né? Sim. Nisso, a gente não respondeu nenhum e-mail. Até que eles nunca mais mandaram. Então a gente acha real que foi um golpe e que queriam dinheiro. Decidi, depois de muita luta, ir na delegacia. Queria ter ido na delegacia da mulher, porque eles estavam de Queria ter ido na delegacia da mulher, porém, eles estavam de mudança. E aí tinham comunicado para ir na delegacia do Cais. Chegou lá, ela contou a história e o policial ficou com cara de paisagem para ela. Ele não sabia nem o que escrever no BO. Babado. Aí ele chamou outro policial e esse policial disse: vai bloqueando esses e-mails aí, isso é gente querendo infernizar. Se não parar, volta aqui semana que vem que eu faço um BO top pra você. Ó, que legal. A instrução do policial de Rondonópolis. Rindo pra não chorar. Saí de lá chorando de ódio porque eu não queria ir na delegacia justamente porque eu tava com medo deles não fazerem nada. E como consequência desse crime, eu perdi muita vontade de continuar me expondo no meu perfil profissional. Desanimei bastante, porque na época eu fiquei com muito medo de aparecer lá. Obviamente, gente. Sim, nossa senhora. Você envolver a sua imagem. Pra você, assim, só de você pensar que você expõe a tua imagem ali, eles recortam o teu rosto e colocam em qualquer lugar. Sim. Realmente, eles acham que a internet é uma terra de ninguém. Uma terra sem lei, porque... Isso acontece muito, né? Sim. Pornografia infantil acontece muito. Acontece. Então, é muito complicado. Esse tipo de crime se enquadra em algum desses outros que a gente já falou ou é outro tipo de crime? Esse caso dos e-mails reiterados que essa moça recebia se enquadra no crime de stalking. Crime de perseguição. Stalkear, né? Todo mundo... Sim. Né? Quem nunca? Quem nunca foi Sherlock Holmes? Né? Deu aquela futricada, aquele stalker tão profundo que você nem lembra onde você começou a fuçar. Sim. Não que eu faça isso, gente. Eu não faço Imagina. Faço isso, não. Mas assim, né? Só pra dar uma olhada que eu sou curiosa, mas não ataco ninguém, não ameaço ninguém. É quando essa perseguição é reiterada e aí existe uma ameaça à integridade física e psicológica da vítima, restringe a liberdade de locomoção dela, né? Sim. Então, isso é um crime lá do artigo 147A do Código Penal, crime de perseguição, ou em inglês, né, stalking. A gente tem que ter muito cuidado, não é o caso dessa moça, né? Ela foi vítima, pelo jeito não era nem ela no vídeo, né?
Só falaram que era, né? Sim. Mas a gente tem que ter cuidado com, infelizmente, principalmente mulher, né? O mundo machista, né? Enfim, a gente precisa ter cuidado com o tipo de foto que a gente posta em rede social. Quem tem filho, cuidado, não deixa aparecer onde o filho estuda. Não fica mostrando tanto os lugares em que você frequenta, a sua rotina, seus horários, porque a gente nunca sabe quem tá ali do outro lado. A gente não sabe. Eu sei que às vezes a gente tá toda hora com o celular na mão, a gente se distrai, né? Eu posto stories também. E às vezes eu paro para pensar, falo, a gente tem que ter uma malícia, Sim. porque a gente não sabe quem tá do outro lado. Olha aí, provavelmente essa pessoa conhecia ela, né? Sim. Uma pessoa pra saber próxima. tanto o número do apartamento. Sim, mora em prédio, né? Assim, uma coisa muito estranha. Então, muito provavelmente era alguém conhecido. Sim. E o que aconteceu na delegacia, lamentável. E por isso que muitas vezes a vítima não procura ajuda. Porque ela fala, não vai virar nada, né? Não vão nem me dar atenção. Infelizmente, isso acontece mesmo. Não estou aqui generalizando todos os policiais, porque existem aqueles que, de fato, né, estão ali interessados em ajudar, em cumprir com o dever legal deles, mas, né, acontece, infelizmente. Luísa, nosso papo foi maravilhoso. Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Eu aprendi muito. E eu tenho certeza que tantas pessoas aqui que falaram que não sabiam o que a lei regia, o que a lei nos ampara ou não, né? Agora estão sabendo. Tá todo mundo com a tarefinha de casa feita, viu? Eu agradeço você por estar aqui hoje com a gente, contribuindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora a gente vai para um momento muito legal do episódio, que é o Espaço Delas. E hoje, no Espaço Delas, eu trouxe a doceria Josi Gourmet, que, aproveitando esse clima natalino, que nós já entramos em dezembro, né? A Josi enviou para você um chocotone recheado. Ai, quase não gosto. Enviou um bolo para mim, natalino, maravilhoso. Tá lá nas minhas redes sociais. Depois vocês vão lá ver, viu? Gera engajamento para influencer, sim. gente. E ela já trouxe isso pensando aí na opção de uma sobremesa para nossa ceia de Natal, né? E por coincidência, a Josi também é formada em Direito. Ela trabalha no cartório do primeiro ofício. E ela encontrou nos doces uma maneira de fazer uma renda extra, né? E um amor que ela não conhecia. Então, a Josi, ela tem um Instagram, @doceriajosi.gourmet. E por lá vocês vão poder encontrar várias coisas que ela faz. Bastante doces lindos, bolos, enfim, entrem lá, brownies, ela arrasa. E é mais uma empreendedora aí que a gente quer enaltecer, que busca sua independência financeira, né? E se arrisca no mundo da cozinha, viu? Parabéns, Josi. E aqui está o seu chocotone. Ai, obrigada. A gente quer ver. Para quem está só nos ouvindo, vai lá no meu Instagram que tá lá. Ou no Share com Elas. Gente, eu amei. Que a gente vai mostrar, vai fazer uma fotinho aqui. Pode abrir, amiga. Pode abrir? Gente. Ai, Deus, tem um laço aqui. Tem uma tesoura, alguma coisa? Tem uma tesoura, Edu? Tá difícil aí. No finalzinho do episódio a gente mostra. Ela vai abrindo aqui. Eu vou finalizar, gente, o nosso episódio com um texto muito legal, também da internet, que diz assim: a melhor maneira de prevenir e combater o bullying e o cyberbullying é quebrando o silêncio, abordando o tema com pais, alunos, professores e sociedade, a fim de conscientizar, evitar e conter a prática lesiva. Por isso, a prevenção e rápido diagnóstico do problema são fatores essenciais para mitigar os riscos de prejuízos maiores. Assim, se a criança sofrer ou presenciar o bullying, deve buscar ajuda junto aos seus pais ou educadores, os quais, por sua vez, devem agir tempestivamente, acolhendo e orientando a vítima e o agressor, para cessar a prática e reduzir os danos.
Vale lembrar que em tempos de internet, a responsabilidade da escola extrapola seus limites físicos. Isso porque os prejuízos morais causados, seja pelo bullying ou pelo cyberbullying, refletem diretamente no rendimento escolar dos seus alunos. Ademais, sempre que os direitos reconhecidos por nossa Carta Magna, e neste caso em especial, os também previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, forem ameaçados ou violados, medidas de proteção devem, prioritariamente, serem adotadas. Vamos juntos combater o cyberbullying. Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Então fica aí a dica, tá? E espalhem essa mensagem por aí. Não se esqueçam que a internet tem bastante lei pra gente trabalhar aí, viu? E agora a Luísa vai mostrar o chocotone dela, que tá maravilhoso. Chocotone de Kit Kat, gente. Ai, maravilhoso, gente. Delícia. Obrigada, Josi, pelo mimo. E depois eu mostro lá nas minhas redes também o que eu ganhei. Quando Bon eu cortar appétit. Quando eu cortar, eu vou gravar stories. Muito blogger. Gente, primeiro recebido. Blogger do direito. Ai, amiga, obrigada. Vamos fazer um brinde agora para finalizar esse episódio. Tchim. Muito obrigada pelo convite. Tava, igual eu te falei, né? 50 tons de ansiedade. Sou levemente apavorada. Sim. Mas deu tudo certo. Deu tudo né? certo. Consegui respirar. Ela só fez o que ela faz aqui todo dia, que é falar sobre o direito. Essa menina só fala de direito. É uma ótima professora, maravilhosa, uma ótima advogada. E ela veio dividir com a gente um pouquinho do que ela sabe, claro. Muito obrigada novamente. Obrigada, eu que um beijo, pessoal. E para quem ainda não nos segue nas nossas redes, sigam lá, @sharecomelas. Nosso YouTube também, Share com Elas. Spotify, estamos lá toda quarta-feira com episódios novos. Eu espero você lá. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda quarta, às 19 horas, tem episódio exclusivo, inédito e novíssimo esperando vocês, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.